Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade. Com vocês aqui, Francisco Araújo, compartilhando na maravilhosa Palavra de Deus. E esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui pela Piroá FM. Então, toda segunda, às 10 horas da manhã, você tem esse encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Esse programa é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova e as nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados, 19h30. Nas quartas-feiras, essas reuniões acontecem nos lares, reuniões familiares, onde nós nos reunimos para orar, para meditar na Palavra de Deus, para termos comunhão. E se você desejar uma reunião na sua casa, é só entrar em contato conosco. O telefone, o nosso WhatsApp é 981 13 5880. 981 13 5880. Pode entrar em contato conosco e pedir uma reunião na sua casa. Ou se você deseja fazer um curso bíblico, estudar mais a Palavra de Deus, compreender um pouco mais, entre em contato conosco. 981 13 5880. Aos sábados, todos os sábados, 19h30, o nosso endereço, Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Die. Todos os sábados, 7h30, estamos reunidos ali, meditando na Palavra de Deus. Nesses dias estamos vendo o Evangelho de Mateus. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus, todos os sábados estamos ali fazendo um estudo maravilhoso do Evangelho de Mateus. Queremos desde já agradecer a você que está na audiência do nosso programa, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, abençoe o seu lar, a sua casa, e que o Senhor possa ser com cada um de nós nessa segunda-feira, começando aqui mais uma semana, né? Porque a semana começa de fato na segunda-feira. E é muito bom começarmos a semana buscando ao Senhor, meditando na Palavra de Deus, voltando o nosso coração para o que é mais importante, para o que é primordial na nossa vida, que é a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Quero aqui também agradecer desde já a você que está ligado aí nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, aqui na nossa cidade, nas repartições públicas, no comércio, a você que está em casa, mas está ligado aí, a nossa gratidão, Deus abençoe grandemente. Agradecer a audiência aqui da irmã Edith, do Mateus, do irmão José, da Antônia, a irmã Antônia, nosso muito obrigado ao Romildo lá na barbearia, também ao irmão Edivaldo, ao Ailton e a sua esposa Valquíria, a irmã Graça, a Marisete, Deus abençoe grandemente, a Marisete, também o irmão Valdênio lá na oficina, né? Oficina mecânica, o nosso irmão Valdênio, a irmã Ana, a irmã Adriana, Dona Alta lá no sítio São Tomé, a irmã Fátima, sempre ligada ouvindo, a Carmelita, que Deus abençoe grandemente, Carmelita, muito obrigado pela audiência, também o nosso irmão Die lá na eletrônica digital e também o irmão Arquimedes na prefeitura. Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Também a irmã Dalva, eu acho que eu falei, né? Irmã Dalva lá no sítio Geraldo. E todos vocês que estão nas nossas redondezas aqui ouvindo o nosso programa, a nossa gratidão. Também aos que nos escutam pelos aplicativos, né? Nos escuta pela internet. Muita gente hoje acessa a rádio via internet. A nossa gratidão a você que está nos ouvindo aí pelo Radiosnet ou outro aplicativo. Os irmãos lá em Campina Grande, né? O irmão Jair, a irmã Ceissa, o irmão Cliudênio, a irmã Joilma, a Silvestre, a Laniene, a irmã Renata, né? Todos que estão ligados, a nossa gratidão, Deus abençoe grandemente o dia de todos vocês. Meus amados irmãos, já estamos chegando ao final do ano. O final se aproxima. E nesse final de ano sempre nós somos levados a meditar um pouco na palavra do Senhor,
né? E é importante nós termos esse momento de meditação e voltarmos o nosso coração para o Senhor, meditarmos no que Deus diz na palavra de Deus, para que nesse ano que vai começar nós tenhamos... Sempre fazemos isso, né? Fazemos novos planejamentos, novos planos, e não há nada de errado com isso. Mas eu costumo dizer que Deus precisa fazer parte dos nossos planos. Deus fez parte desse ano que está findando. Deus vai fazer parte desse ano que vai iniciar. Ele é importante para você, você tem dedicado a sua vida, ele tem sido o primeiro na sua vida. Se isso não aconteceu nesse ano que está findando, é momento de nós nos arrependermos e pedirmos ao Senhor uma nova chance e que nós sejamos fiéis a Ele para dar a Deus o lugar devido na nossa vida. Darmos a prioridade a Ele, colocarmos Ele como centro da nossa vida, como centro do nosso viver. E isso é muito importante. No programa de hoje, nós vamos estar falando ainda sobre o tema salvação. Os 3 últimos programas nós falamos sobre salvação, né? Por que o homem precisa de salvação, a salvação que Deus preparou por meio de Jesus Cristo, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E hoje nós vamos continuar ainda nesse tema, mas falando do que nós somos salvos. Do que nos salva a redenção de Cristo? Do que ela nos livra? Talvez você pergunte, mas eu preciso ser salvo de quê? Caso eu não creia, caso eu não entregue a minha vida para o Senhor, o que está para acontecer com aqueles que não fizerem isso? Isso nós vamos ver no programa de hoje. Esse será o nosso tema, do que nós somos salvos por meio da redenção de Cristo, ou a redenção de Cristo nos salva de quê? Você pode ter essa dúvida, né? Nós vamos poder compartilhar um pouco sobre esse assunto. Vamos ouvir na sequência o nosso apoio cultural e na sequência vamos retornar aqui nesse tema. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987-37-8837, 987-37-8837.
Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 15 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês, Francisco Araújo. E convidamos você a estar conosco durante essa 1 hora, onde estamos compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus, vendo nas Escrituras Sagradas essas verdades tão preciosas, verdades essas que podem transformar a nossa vida. E nós chamamos a sua atenção, encorajamos você a nos acompanhar com a leitura bíblica. Ou seja, você pega a sua Bíblia que está aí do seu lado, se isso for possível, obviamente, né? Se isso for possível, você pega a sua Bíblia e vai acompanhando esses textos. Se você não tem uma Bíblia aí do seu lado, você pode anotar esses versículos e depois você ir conferir. Isso é muito importante. Nós precisamos confirmar nas Escrituras se aquilo que está sendo falado realmente está escrito. Não se contentem em apenas ouvir uma mensagem, uma palavra, um ensinamento, mas você precisa conferir se aquilo está nas Escrituras. A nossa segurança está em aquela verdade está escrita. Se está escrito, nós podemos crer. Porque se o que está sendo falado não está nas Escrituras, é apenas uma opinião de alguém. E não importa quem seja essa pessoa, se não está nas Escrituras, nós não podemos tomar como verdade. É apenas a verdade daquela pessoa. E não é isso que nós queremos. Nós queremos a verdade de Deus. Nós queremos aquilo que está escrito na palavra de Deus. E um cristão precisa ser alguém que ama as Escrituras, que confia nela e que não dá crença a não ser aquilo que está escrito. Por isso que nós sempre encorajamos a você que está ouvindo a conferir, a verificar, a confirmar nas Escrituras. Não se contente em apenas ouvir uma mensagem de alguém que você considera importante, né? Alguém famoso, porque hoje em dia está cheio de pessoas famosas falando de mensagens, mas nós devemos ver se o que está sendo dito realmente está escrito. Temos como referência os irmãos de Bereia, lá de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Os irmãos de Bereia era um lugar, uma cidade. Eles tinham essa característica. Quando o apóstolo Paulo falava para eles, eles não se contentavam apenas porque era o apóstolo Paulo. Não, eles iam verificar se de fato era assim. Nós devemos ser como tais. Nós vamos ser esses que, ao ouvir a palavra, vamos confirmar se de fato isso está escrito. Como eu falei, hoje nós vamos estar continuando a falar a respeito da salvação, mas hoje nós vamos falar sobre o que a redenção de Cristo, do que a redenção de Cristo nos salva. Nós somos salvos de quê? Quando nós cremos no Senhor, porque nós falamos que todo homem precisa ser salvo, precisa crer no Senhor Jesus, confessar Ele como Senhor e Salvador. Nós vimos, inclusive, nos programas anteriores, vários textos nos esclarecendo a esse respeito, mas você pode se perguntar do que eu sou salvo, ou do que eu estou prestes a enfrentar caso eu não creia, ou já estou enfrentando se eu não crer no Senhor Jesus, se eu não receber a salvação que Deus preparou para mim. Primeiramente, é muito importante nós entendermos que esse Deus maravilhoso que deseja nos salvar, Ele enviou o seu Filho Jesus para que por meio de Jesus, porque a salvação é única e exclusivamente por meio de Cristo, por meio de Jesus nós sejamos salvos. Então, ao crermos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como nós lemos nos programas anteriores lá em Romanos capítulo 10, que diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, não é? Então, quando nós cremos, nós recebemos a redenção que Cristo realizou lá na cruz, nós recebemos a salvação de Deus, mas você pode se perguntar, salvo de quê? A que eu estou destinado caso eu não creia?
Não é? Você pode ter esse questionamento, essa pergunta, e é exatamente disso que nós vamos compartilhar no programa de hoje. Antes de nós entrarmos no primeiro texto, que será o texto de Romanos capítulo 3, eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, que diz: quem nele crê, está falando de Jesus, o Filho de Deus, né? Quem nele crê não é julgado, ou não é condenado. O que não crê já está julgado, já está em condenação. Então, quem não crê já está numa condição de condenação. Então, ele diz: quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quando a pessoa não crê no Senhor Jesus, o seu destino já está selado. Aqui diz que quem não crê já está condenado. Então, a condição do homem já é uma condição de condenação. Por isso que ele necessita de salvação. Por isso que ele precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo. Porque a sua condição já é uma condição de condenação. Não é o que o homem faz que o condenará. Ele já está nessa condição. A sentença já foi dada. Você não precisa fazer uma coisa ou outra ruim para que você tenha uma condenação eterna. Não, a palavra fala que o homem já está nessa condição. Ou seja, a sentença já foi dada. Essa é a condição. Agora, essa sentença pode mudar se alguém substituir você. E é isso que Jesus veio nos substituir para que não se consuma em nós essa condenação, esse juízo de Deus. Então, o programa de hoje vai falar sobre do que nós somos salvos, e nós somos salvos de muita coisa, não é pouca coisa. A primeira coisa é da culpa do pecado. Na verdade, são 8 itens que eu relacionei aqui, eu não sei nem se vai dar tempo nós falarmos dele, mas o primeiro é da culpa do pecado, o segundo é da ira, da justa ira de Deus, o terceiro é do poder e do domínio do pecado, o quarto é da condenação eterna, certo? O quinto é da separação de Deus. O sexto é da escravidão da lei por meio da justiça. O sétimo é da morte espiritual, a morte final. E o oitavo, do domínio de Satanás. Então, esses 8 itens nós vamos estar falando no programa. Eu creio que hoje não será possível nós vermos todos eles, mas esses são do que nós somos salvos a crer no Senhor Jesus. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, o versículo de número 23, do 23 ao 26. Acompanhe comigo. Diz o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a primeira coisa do qual nós precisamos ser salvos, né? A primeira coisa do que nós somos salvos a crer, a recebermos a redenção de Cristo, é da culpa do pecado, porque os nossos pecados, eles são
perdoados. Diz no versículo 23 que nós lemos que todos estão na condição de pecadores, todos pecaram e precisam da glória de Deus, todos pecaram e estão separados de Deus, precisam da glória de Deus. E diz o 24 que nós somos justificados. Então a primeira coisa que nós estamos tratando aqui é com respeito à justificação. Nós não somos justos, mas a justiça de Deus em Cristo Jesus nos é dada, nos é aplicada pelo simples fato de nós crermos nele. Então diz esse versículo 24, sendo justificados gratuitamente. Você foi feito justo gratuitamente, de graça. Como é que você foi feito justo se você não era justo? Diz aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, porque Cristo Jesus foi à cruz e morreu, e pelo simples fato, como diz Romanos 10, de eu ter crido nessa obra que ele realizou, aquilo que ele realizou passa a ser meu. Eu passo a ser justificado não pelo que eu fiz, mas eu sou justificado pela obra que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário. Aquela morte é uma morte para substituir eu e você. Aquela morte de Jesus é para mudar a nossa condição diante de Deus. Então Deus aceita que alguém morra no meu lugar e no seu lugar. E nesse caso ele enviou o seu filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Por isso que é uma afronta tão grande nós rejeitarmos a Jesus. Porque Jesus é a salvação que o Pai, que Deus enviou para nós. Jesus, ele é a escada que nos liga aos céus. Jesus, ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é aquele que veio para nos reconciliar com Deus. Veja só o que Deus fez, o que o Pai fez. Ele enviou o seu Filho amado para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele. Para que eu e você mudássemos a nossa condição, sair de uma condição de perdição para uma condição de salvação, de vida eterna, de comunhão com Ele. Que Deus maravilhoso! Esse é o nosso Deus, esse é o Deus verdadeiro. Existe deuses aí pregado que exige a morte das pessoas, que quer que você morra, que você se sacrifique, que você exploda. Mas esse Deus aqui não, esse é o Deus verdadeiro, Ele é quem vem até nós para morrer no nosso lugar, para assumir o nosso lugar, para assumir a nossa culpa, a nossa dívida diante dEle. Que manifestação maravilhosa de amor nós temos por parte do nosso Deus enviando o seu Filho Jesus. Então esse versículo 24, ele esclarece isso, sendo justificados. Ou seja, nós somos injustos, mas por meio da obra de Cristo nós somos feitos justos diante de Deus. É por isso que Deus nos aceita. É por isso que Deus nos acolhe. Porque Ele olha para nós e vê a justiça do seu Filho em nós. Ele olha para mim e para você e Ele vê o sangue do seu Filho derramado sobre nós. Nós somos lavados com o sangue de Cristo. Então, sendo justificado gratuitamente, você não fez nada, eu não fiz nada para ser justificado, nem se fizesse teria alguma valia, né? Então, sendo justificado de maneira gratuita, por sua graça, mediante ou por meio ou através da redenção que há em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nessa manhã, você já creu no Senhor Jesus, já recebeu essa maravilhosa salvação que Deus o Pai enviou para nós? Você já creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você creu, você foi justificado diante de Deus por meio dessa redenção realizada pelo único Filho de Deus, pelo Filho único de Deus. O versículo 25 diz que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Essa palavra propiciação quer dizer que Jesus, ele foi a propiciação por nós. Ele foi aquele que tornou possível, né? Ele fez com que a situação se tornasse favorável. Propício, propiciação é ser favorável. Então a nossa condição agora se tornou favorável diante de Deus. Nós somos reconciliados por Deus por meio exatamente do sangue de Cristo, por meio da obra de Cristo. Por isso que o versículo fala quem Deus propôs
no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos ouvir esse hino e na sequência nós continuamos falando desse tema maravilhoso.
Estamos às 10 horas 35 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Aqui com vocês, Francisco Araújo, compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. Lembrando das nossas reuniões todos os sábados, 19h30, Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Você é o nosso convidado. Meus amigos, estamos falando hoje do que você é salvo por meio da redenção de Cristo. A redenção de Cristo nos salva o homem de quê? Porque você já ouviu falar sobre que o homem precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo, precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é o que diz as Escrituras Sagradas, é bem bom ressaltar isso. Mas do que você é salvo? Estamos vendo no programa de hoje, começando a falar sobre esse tema. A primeira coisa que o homem é salvo é da culpa do pecado, ou seja, o homem ele é justificado diante de Deus gratuitamente por meio de Cristo. Então a condição do homem sem Deus é de condenação em pecado, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que diz Romanos capítulo 3, não é? E então a obra de Cristo ela nos justifica, nos faz justa. Nós estamos falando aqui de justificação que ao mesmo tempo aqui nos tira essa culpa do pecado. Então lemos com vocês no bloco anterior, capítulo 3, versículo 23 a 26 de Romanos. Agora vamos ver Colossenses capítulo 2, livro do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e o versículo 14. É bom que você acompanhe, se isso for possível. Se não for, anota esses versículos. Depois vai conferir, vai verificar. Vá ali em oração pedir ao Senhor que o Senhor vai ainda dar mais clareza, mais entendimento. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e o versículo 14. Diz assim, ó: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, todos os nossos pecados, ele é perdoado quando nós confessamos o Senhor, quando nós de fato nos arrependemos da nossa condição pecaminosa, cremos no Senhor Jesus, e aqueles pecados, todos os nossos delitos, eles são perdoados. Porque esses delitos, esses pecados é o que gera toda essa separação, que gera essa distância do homem de Deus. E quando nós cremos no Senhor Jesus, os nossos pecados são perdoados. Diz aqui, vou ler mais uma vez o versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos, porque a palavra também diz lá em Efésios capítulo 2, que o homem está morto nos seus delitos e pecados, ou seja, a condição dele diante de Deus é de morto. Ele está vivo, mas ele está morto diante de Deus, porque ele não teve um novo nascimento, ele não nasceu de Deus ainda. Por isso que ele se encontra nessa condição morta em seus delitos. Diz aqui, ressuscitou, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Então as transgressões, elas produzem o que? Morte. O pecado gera morte. Aí diz que vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Ainda diz mais, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Você consegue entender o que é isso aqui? Os nossos pecados, os nossos delitos, os nossos atos incorretos, inadequados, ofensivos a Deus, é como se tivesse um registro ali com a relação de todos eles, e aquilo apontava contra nós. Aquilo era uma acusação contra nós. Você fez isso, você cometeu isso aqui ofende a Deus. Não tinha como fugir disso. Não tinha como resolver. Era uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Não tinha como lidar com isso.
Toda vez que você tentasse ir diante do Senhor, tinha uma relação ali de tudo aquilo que era contrário a Deus, que ofendia a Deus. Um registro de dívida. Sabe aquela dívida que não sai? Enquanto não for pago, o registro está lá. Se você comprou e não pagou, o registro está lá. Pode ser até que a pessoa esqueça. Pode ser que você se esqueça. Mas o registro está lá e aquele registro depõe contra você. Depõe contra quem está devendo. Não tem como fugir disso. Então, nossa dívida diante de Deus, a nossa condição diante de Deus, de pecadores, isso foi resolvido na obra de Cristo lá na cruz. Mas isso só se torna meu, eu só tomo posse disso quando eu creio no Senhor Jesus. Então, quando o homem crê no Senhor Jesus, aquilo que ele realizou, aquele pagamento que ele fez por nós lá na cruz, ele se torna meu, me aposto disso. E não fica nem o registro, diz aqui, diz o versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Então, aquela redenção que Cristo cumpre, a sua morte lá na cruz, quita com tudo isso, rasga, remove o escrito de dívida. Por isso que se você crê no Senhor Jesus, você não é para viver atormentados pelos pecados do passado. Aquilo que você fez, Deus de fato perdoou. Então ele livra, a obra de Cristo livra você dessa culpa do pecado, porque o registro foi rasgado, foi cancelado por meio da obra do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Não só nós tivemos a nossa dívida paga diante de Deus por Jesus Cristo, mas também não há registro, foi cancelado o registro escrito de dívida. De maneira que se nós de fato nos arrependemos e confessamos nossos pecados e pedimos o perdão do Senhor, temos a garantia de que aquilo nunca mais vai retornar, nunca mais vai voltar. Existe até um ensinamento aí que é contrário às Escrituras, que diz que quando você chegar lá diante de Deus, vai ter uma relação de pecados. Como se você pediu perdão, se você se arrependeu, não tem mais registro. Foi cancelado. Aquilo ali foi resolvido. Não é? Indo agora para o livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, o capítulo 53, o versículo 5. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele, se referindo a Jesus, isso é uma profecia com respeito à obra de Cristo, com respeito ao Messias, fala assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Nós somos perdoados por meio daquilo que o Senhor sofreu, a sua morte lá na cruz. Versículo 6. Estamos lendo os Isaías 53, agora o versículo 6. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, né? O Pai fez cair sobre o Filho a iniquidade de todos nós. Então lá na cruz ele carregou o meu e o seu pecado, o pecado de todos nós. Mas isso só se torna real para nós quando nós cremos. Então nós nos apossamos de tudo aquilo que ele realizou e assim nós ficamos livres da culpa do pecado. Ou seja, nós somos justificados diante de Deus. O problema que existia diante de Deus é tratado exatamente pela obra da cruz. Então essa é a primeira coisa do qual nós somos salvos da culpa do pecado. E automaticamente somos justificados, somos feitos justos por meio da obra do Senhor Jesus. Amém? Isso é maravilhoso demais, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus por Jesus Cristo, que veio nos justificar, que veio tirar sobre nós toda essa culpa, todo esse peso. Chegando aqui a mais um item interessante aqui, que é com relação
a justa ira de Deus. Então nós vamos também, ao crermos no Senhor Jesus, vamos ser salvos ou livres da justa ira de Deus, do juízo de Deus. Porque Deus é um Deus justo. E todos nós vamos comparecer diante dele. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Cada um de nós, eu e você. Muitas pessoas tentam se convencer de que Deus não existe porque elas querem fugir exatamente desse pensamento de que um dia ela vai prestar contas diante de Deus. Então o que é que elas fazem? O que é que elas fizeram? Elas criaram o pensamento, a doutrina, o ensinamento do ateísmo, né? Para dizer, não, Deus não existe. Então se Deus não existe, eu não vou prestar contas. Se Deus não existe, eu não tenho nada, eu não tenho que me justificar, não tenho a quem prestar contas no futuro. Então as pessoas se convencem disso, querem eliminar Deus, mas isso não é possível. Então todos nós, eu e você, vamos comparecer diante do juiz de toda a terra. Nós vamos comparecer perante Deus para acertarmos contas com Ele. Então como é que nós estamos? Como é que nós temos vivido? Isso vai dizer, né, como será esse acerto de contas. Por quê? Porque Ele é o juiz, Ele é o criador de todas as coisas. Ele é um Deus justo. Alguns serão recompensados, mas aqueles que viveram a vida em desobediência, viveram a vida em pecado, viveram a vida distante de Deus, aqueles que negaram, que rejeitaram a obra redentora de Cristo, ou seja, Deus envia seu Filho para nos salvar, mas alguns resolvem que não querem saber de Deus, rejeitam a Deus. Mas um dia elas vão prestar contas, elas vão chegar diante dele para prestar contas diante de Deus. Ou seja, Deus enviou a salvação, Deus enviou a solução para a condição do homem, mas algumas pessoas rejeitaram a obra de Cristo. A palavra diz que o Senhor veio como luz, mas as pessoas preferiram mais as trevas do que a luz. Então vamos ler aqui o nosso primeiro texto, que está no livro de Romanos. Romanos fala muito sobre esse assunto. No livro de Romanos, capítulo 5 agora. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, 9, que diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Lembre que nós falamos isso ainda há pouco, vendo os textos anteriores, também de Romanos, capítulo 3, né? Aqui ele fala novamente, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então nós que cremos, os que creem foram justificados, foram feitos justos pelo sangue de Cristo. Por isso que ele diz aqui, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira ou do juízo de Deus. Então aqueles que creram no Senhor Jesus, aqueles que foram justificados, não estão mais destinados à ira de Deus. Os que não creem estão destinados a isso, mas os que creram, os que foram justificados pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos justifica de todo o pecado. Aqueles que foram justificados não estão mais destinados à ira, eles são salvos da ira de Deus. Que bênção, né? Que grande salvação, que alívio. Então há um juízo de Deus, há uma ira de Deus para se manifestar. Mas aqueles que se submetem à sua vontade, ao seu querer, aqueles que andam nos seus caminhos, aqueles que se uniram a Jesus Cristo, creram nele, se tornaram seus filhos, eles não estão mais destinados a isso, eles são salvos da ira. Diz aqui esse versículo 9, confira aí, Romanos capítulo 5, versículo 9. Aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, eles foram salvos da ira de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Agora no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo é o versículo 10. O que é que diz aqui? E para aguardardes dos céus o seu Filho,
Ele está falando de nós aguardarmos do céu, ou seja, o retorno de Jesus. Porque assim como o Senhor subiu, né, ascendeu aos céus lá em Atos capítulo 1, ele vai retornar. Então diz assim, para aguardares do céu o seu Filho, nós aguardamos a volta de Jesus, para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou. Então Jesus foi ressuscitado pelo Pai, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós aguardamos a vinda de Cristo, a segunda vinda, na verdade, porque a primeira vinda ele veio como o Salvador. Ele veio como aquele que veio redimir a humanidade, redimir a mim e a você. E nós aguardamos o seu retorno, ele virá uma segunda vez. Mas a segunda vez de Cristo não está relacionada com a salvação. Ele não vem para salvar, ele já veio para salvar. A salvação já está disponível. Eu e você, nós cremos, nós podemos crer. Se você ainda não crê, você pode crer e receber a salvação. A salvação de Cristo não virá quando ele vier uma segunda vez. Não, ela já veio, está disponível, está acessível, você pode recebê-lo, você pode crer. Mas a segunda vinda dele não será assim. Não será para a salvação, mas para juízo. Mas aqueles que creram nele estão livres, são livrados dessa ira que está por vir. Então diz assim, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então há uma ira, um juízo que está por vir. Até falamos disso quando citamos Mateus 24, quando Jesus faz aquela comparação dos dias de Noé, que aquele período de Noé foi um juízo de Deus sobre aquela geração. E o Senhor disse que a vinda do Filho do Homem também será semelhante àquela. Então, quando Jesus voltar, também irá acontecer esse juízo de Deus sobre a humanidade. Então, nós aguardamos isso. Vamos ler também agora 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo de número 2. 1 João capítulo 2, versículo 2. Que diz assim, eu vou ler o versículo 1 e 2. Diz, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, como pelos do mundo inteiro. Então Jesus é aquele que se tornou favorável a nós. Ele trouxe por meio da sua obra na cruz o perdão para os nossos pecados, não só nosso, mas do mundo inteiro. Ele se fez propício a nós. Ele, por meio da sua obra, ele nos reconciliou. Ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Ou seja, aquele problema foi resolvido. Deus não era favorável a nós. O que tinha para nós era a justiça. A justa justiça de Deus, a justa ira de Deus sobre nós, mas por meio da obra que Jesus Cristo fez, agora Deus é favorável a nós. Mudou a situação. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora, depois que cremos nele, nós nos tornamos filhos de Deus, reconciliados com Deus. Que bênção maravilhosa. Que maravilhosa salvação Deus preparou para nós. Você está feliz? Você está satisfeito com isso? Eu estou muito feliz pela tão grande salvação e por tão grande livramento que Deus nos concedeu. Louvado seja o Senhor. O terceiro aspecto aqui diz respeito ao poder e o domínio do pecado. Então, nós já vimos que essa salvação que Deus preparou em Jesus nos salva da ira de Deus, como também da culpa do pecado, mas também essa obra de Cristo nos salva do poder e do domínio do pecado. Vamos começar aqui vendo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 6.
Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e aos vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Esse texto mostra que a nossa condição, depois que nós cremos no Senhor Jesus, mudou. Ou seja, a salvação de Deus nos tirou da escravidão do pecado. O homem, antes de crer, ele é um escravo do pecado. Ele não consegue se livrar. Ele faz o que o pecado quer, faz o que a sua carne deseja. Não é porque ele é escravo, ele está sujeito. O escravo é alguém que está sujeito, que é dominado por aquilo dali. E o homem sem Deus, o pecado tem domínio sobre ele, domina a sua carne, domina as suas atitudes, domina o seu proceder. É uma verdadeira escravidão. Você deve perceber que as pessoas até querem deixar o pecado. Algumas desejam muito ficar livre daqui e dali, mas não conseguem. Logo em seguida, eles estão lá novamente caindo naquela mesma situação. Vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que tem um vício, né? Como o vício, por exemplo, da bebida, que é bem comum nos nossos dias, né? Porque é também uma droga legalizada, né? Então, tem pessoas que são dominadas por aquilo dali, de maneira que ela não consegue se livrar. Cada dia, ela até promete para si mesma que não vai mais cair naquela situação e logo em seguida está novamente da mesma forma. Isso se aplica também a outros pecados, como a prostituição, o adultério, né, que está relacionado adultério e prostituição, e outras coisas mais, mentir, roubar e por aí vai. O homem se encontra naquela situação que está sempre praticando essas coisas, tenta sair, mas ele se sente escravo, ele percebe que está aprisionado. É isso que o texto está falando. Eu vou ler mais uma vez o texto. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, o nosso velho homem, ele é crucificado com Cristo. Então diz isso: para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravo. Então aqueles que creem já não estão mais debaixo da escravidão do pecado, porque ele foi liberto. Foi liberto dessa escravidão. E no versículo... No versículo 14 fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está sujeito à lei, e sim à graça. Meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa. No próximo programa nós vamos continuar falando desse tema que hoje não deu tempo de falar todos os aspectos, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, te damos graça, te louvamos por mais um dia, por mais um programa. E o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Seja com essa semana, nos mantenha na tua presença e derrama a tua graça e a tua vida sobre nós. No nome de Jesus nós oramos, amém. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo programa.